Olá, sejam bem-vindos à aula 10, a última aula do nosso curso Instalações Elétricas do Cotidiano. Nessa aula, faremos uma revisão dos principais assuntos que vimos ao longo do curso. Revisaremos os seguintes assuntos: medidas, procedimentos e equipamentos de segurança, diagramas elétricos, instalação de tomada simples, instalação de interruptor intermediário, four-way. Teremos uma revisão da aula de hoje e uma despedida. Bom, um dos tópicos que falamos no decorrer do nosso curso foi sobre a segurança, e ela é de suma importância para qualquer trabalho, tanto como em instalações elétricas. Então, aproveitando o assunto, vale ressaltar uma coisa muito importante para vocês, galera. Esse curso não é habilitativo, ou seja, não é porque vocês estão assistindo às aulas conosco que vocês se tornam habilitados de fazer trabalhos que envolvam eletricidade. O objetivo do nosso curso é levar esse conhecimento para vocês, em vista que ele pode salvá-los e ajudá-los em alguma situação, visto o número de acidentes domésticos que ocorrem por conta da eletricidade. Então, por favor, prestem muita atenção nisso. Esse curso não é habilitativo. Dando prosseguimento, quando tivemos a nossa aula sobre segurança, nós passamos por vários assuntos. E hoje revisaremos um pouco sobre os riscos, os equipamentos de proteção e os dispositivos elétricos de proteção. Começando pelos riscos. O principal risco que temos quando se trata de eletricidade é bem óbvio, o choque elétrico, que é nada mais, nada menos que a passagem de uma corrente elétrica através do nosso corpo. Os choques elétricos têm consequências variadas, que acabam dependendo de cada situação, e elas passam desde apenas sustos até a possível morte do acidentado. Outra coisa interessante de ressaltar é que o elemento responsável pelo choque elétrico é a intensidade da corrente elétrica, e não a tensão elétrica, como muitas pessoas acabam pensando. Porém, não só de choque elétrico vivem os riscos do trabalho com instalações elétricas. Outros riscos também estão presentes, como quedas, cortes ou queda de objetos, que podem ocorrer durante a execução do trabalho. Partindo agora para os equipamentos de proteção. Sobre os equipamentos de proteção, nós havíamos falado das duas classes que eles são divididos, os EPIs e os EPCs. EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual, e são aqueles equipamentos utilizados para a proteção de um único indivíduo, exclusivamente o indivíduo que estiver usando o equipamento. Os exemplos de EPI são capacetes, luvas e botas, óculos protetores e etc. Já EPC é a sigla para Equipamento de Proteção Coletivo, e são todos os equipamentos que garantem a proteção de não só uma pessoa específica, mas um grupo determinado, como extintor de incêndio, uma fita ou cone de sinalização, kit de primeiros socorros e etc. E por último, os dispositivos elétricos de proteção. Além da segurança que nós adquirimos utilizando os EPIs e os EPCs, nós temos alguns dispositivos que também executam trabalhos de proteção a indivíduos, como por exemplo o fio-terra, que ameniza os riscos de um choque elétrico no usuário, dando uma passagem para os elétrons, o disjuntor, o DR e o DPS, que são dispositivos que interrompem a passagem da corrente elétrica em determinada parte do circuito, evitando problemas com sobretensão e curto-circuito. A diferença entre eles é que o disjuntor tem seu foco maior nos condutores da instalação, o DR nas pessoas que usam a instalação e o DPS nos equipamentos elétricos que estão ligados à rede elétrica dessa instalação. E relembrando mais uma vez, pessoal, esse curso não habilita vocês a fazer qualquer trabalho de instalação elétrica residencial e não aconselhamos que isso seja feito. As consequências de qualquer erro cometido podem ser fatais, e não somente para vocês. Por favor, tenham muita consciência, bom senso e cuidado. Outro assunto que abordaremos de forma revisatória nessa aula são os diagramas elétricos. Os diagramas elétricos são basicamente desenhos técnicos que representam as instalações elétricas de uma obra. Os diagramas são divididos em duas principais subdivisões, os diagramas unifilares e os diagramas multifilares. Os diagramas unifilares geralmente são mais utilizados nas instalações elétricas de uma obra, já que ele é representado juntamente com a planta baixa arquitetônica. Ele não é recomendado se o seu objetivo é ter detalhamento. Ele foca na localização dos condutores e equipamentos e características de cada um. Ele possui uma simbologia, que é usada para reconhecer os equipamentos e conseguir fazer a leitura desses diagramas. As principais simbologias são essas apresentadas para vocês: os eletrodutos, o quadro de distribuição, a tomada, alguns interruptores,
lâmpadas e aqui os condutores. E os diagramas multifilares possuem o mesmo objetivo de representar a instalação elétrica que os diagramas unifilares têm, porém, ele possui mudanças pontuais sobre suas características. Ele possui muito mais detalhamento na sua representação, pois ele mostra todos os condutores e os componentes sendo instalados, de onde eles estão vindo e em que posições do equipamento está acontecendo as conexões. Ele também possui uma simbologia, como o diagrama unifilar, porém é uma simbologia de certa forma mais fácil de assimilar, já que é praticamente um desenho dos dispositivos. Observem, os eletrodutos, tomada, interruptores, lâmpadas e os condutores. Bom, agora iremos revisar a instalação de uma tomada. Com isso, revisaremos todas as instalações que possuem tomada. Inicialmente, devemos lembrar de todos os cabos que serão utilizados nessa instalação. São eles: fase, neutro e terra. Atrás do plugue da tomada você encontrará 3 parafusos. É neles que os cabos devem ser conectados. O terra deve ser conectado no parafuso do meio. O fase no da esquerda, com os conectores voltados para o responsável pela instalação, e o neutro no da direita. Lembrando que o cabo fase deve estar conectado a um disjuntor do quadro geral, o neutro ao barramento de neutro e o terra deve estar devidamente aterrado. Para o transporte desses cabos podem ser utilizados eletrodutos embutidos na parede. Contudo, existe a possibilidade da utilização de canaletas para uma instalação aparente. Caso sinta alguma dificuldade com algum procedimento durante a instalação, é altamente recomendável o uso de ferramentas para lhe auxiliar, como passa-fio ou as caixas de passagens. Em instalações como a de tomada dupla ou interruptor com tomada, existe a possibilidade da realização de jumps, mas lembre-se que apenas no caso de tomada dupla que o jump é recomendável, pois no de interruptor com tomada, a tomada e o interruptor idealmente estariam em circuitos diferentes, impossibilitando o jump. Agora vamos revisar a instalação de interruptor intermediário, ou four-way. Essa instalação é muito interessante, pois com ela pode-se fazer o acionamento de uma mesma lâmpada de 3 ou mais pontos de interruptores na residência. Como vimos, ela é um pouco mais complexa que as outras. Para sua realização é necessário um interruptor intermediário, que possui 4 terminais, e 2 interruptores paralelos, que possuem 3 terminais, aos quais devem ser ligados os devidos cabos do devido circuito de iluminação, com fase neutro. Como vimos nessa montagem, a cada novo ponto de acionamento requerido, deve-se adicionar um interruptor intermediário. O passo a passo dessa instalação se dá através da ligação de retornos entre os interruptores, além de um fase e um retorno que segue para a lâmpada. Outro fato importante que vimos e vale relembrar é o fase, que deve estar ligado no soquete da lâmpada no local referente à menor área de contato. E para finalizar a instalação, é importante a verificação do sistema, conferindo se está devidamente isolado, e então a instalação four-way estará finalizada. Bem, agora iniciaremos a revisão da nossa última aula. Iremos reforçar tudo que foi visto ao longo da aula e também ao longo do nosso curso. Inicialmente, revisamos a segurança. Vimos que o principal risco quando se trata de eletricidade, obviamente, é o choque elétrico, que pode causar paradas cardíacas e levar o acidentado a óbito. Também foi mostrado que o que define a intensidade do choque é a corrente elétrica e não a tensão. Em seguida, revimos os equipamentos de segurança, os EPIs e EPCs, sendo os EPIs os equipamentos utilizados para a proteção de uma única pessoa. Entre os EPIs podemos citar o capacete, as luvas e as botas. Já os EPCs são equipamentos utilizados para a proteção do coletivo, ou seja, para um grupo de pessoas. Entre os EPCs podemos citar os extintores de incêndio e os kits de primeiros socorros. É importante ressaltar que o uso de EPIs não dispensa o uso de EPCs, e nem o uso de EPCs dispensa o uso de EPIs. O ideal é que sejam utilizados em conjunto para uma melhor proteção. Além dos equipamentos de proteção que vimos, existem também os dispositivos de proteção. Esses, ao contrário do EPI e EPC, que focam na segurança do trabalhador, estes focam na segurança do usuário. Entre estes dispositivos podemos citar o fio terra, que diminui os riscos de choque elétricos, e também podemos citar os DR, DRS e disjuntores, que de maneira geral interrompem a passagem de corrente caso ocorra um curto-circuito ou uma sobrecarga.
Em seguida, vimos os diagramas elétricos. A começar pelo unifilar. Ele tem um foco na localização dos equipamentos e condutores. Contudo, não tem um grande detalhamento. Ele geralmente é utilizado em obras em conjunto com a planta baixa. Já o diagrama multifilar possui um detalhamento maior em sua representação, contudo não é recomendável seu uso para representação e localização de equipamentos. Posteriormente, acompanhamos a revisão da instalação de uma tomada. Vimos que os cabos utilizados na tomada são o fase, o neutro e o terra, que são conectados atrás do plugue da tomada. Foi visto que esses cabos vêm do quadro geral, o fase de um disjuntor e o neutro de um barramento de neutro, e o terra de um aterramento ou um barramento de terra. Em seguida, relembramos que para o transporte de cabos pode ser usado tanto eletrodutos para uma instalação embutida em alvenaria, quanto canaletas para instalações aparentes. Em seguida, vimos que a depender da instalação é possível realizar jumps dos contatos da tomada. E também revisamos a instalação 4-way. Vimos que para realizar tal montagem é necessário pelo menos 2 interruptores paralelos e um interruptor intermediário. Vimos que a ligação da instalação se dá através de retornos que são conectados entre os interruptores, enquanto a lâmpada é conectada um neutro e um retorno. Nas ligações dos interruptores, um fase é conectado a um interruptor paralelo que por sua vez tem 2 retornos conectados ao interruptor intermediário, que tem outros 2 retornos conectados a um segundo interruptor paralelo, que por sua vez tem como saída um outro retorno que é conectado à lâmpada. Bom, pessoal, depois de tantas boas-vindas e prévias, nós estamos aqui agora para dar a nossa última despedida para vocês. Nós passamos essas 10 aulas trazendo esse conhecimento para vocês e nós esperamos do fundo do nosso coração que vocês tenham gostado da aula, da nossa didática, a forma com que a gente apresenta o assunto para vocês. Que vocês tenham pelo menos aprendido algo novo aqui durante todas essas semanas que passamos juntos. Que todo esse conhecimento continue com vocês, que vocês tenham se interessado e que busquem aprofundar isso que vocês aprenderam. E é isso. Nós sentiremos saudades. Um abraço e tchau, tchau. Muito obrigado por ter acompanhado o curso até aqui e espero que ele tenha sido de grande ajuda para todos vocês. Bom, agora chegamos ao fim da nossa aula de revisão, nossa última aula do curso. Esperamos que os conceitos tenham sido bem absorvidos por vocês. Nós gostaríamos de agradecer por vocês terem nos acompanhado ao longo do curso até aqui. Nós buscamos transmitir um pouco de conhecimento em instalações elétricas a vocês, de maneira simples e clara. Um abraço a todos, até mais!